Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Estamos na jornada de legislação educacional do curso de licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou trajando um vestido com duas partes, uma saia floral e uma blusa azul marinho com golinha branca. E ao meu fundo está a plotagem dos estúdios com a frase EAD Mudando Realidades. E o meu sinal na comunidade Libra é Anabela. Bom, para começar essa jornada, vou trazer aqui uma passagem e eu vou fazer uma referência a um título, né, que é o meu título, né? Vou fazer aí uma propaganda. Então, nesse livro, Estado Brasileiro e Democracia, a gente discute algumas questões sobre democracia, representação, legislação. E como a gente vai falar sobre legislação educacional, vou trazer um trechinho para a gente fazer algumas apreensões conceituais. Então, diz lá: a compreensão do direito e da sociedade se dá pela compreensão de sua história. O Instituto da Democracia, que remonta à antiguidade, surgiu na Grécia Antiga e significa demos, povo, e crato, poder, de modo que foi o regime político em que os membros da comunidade deliberavam diretamente e não tinham para isso representantes. Posteriormente, surgiu a democracia representativa, com a participação do povo sendo atribuída a quem ele desejar que o represente. Vigora a democracia que mantém o sistema representativo, onde se escolhe livremente os representantes e admite algumas deliberações diretas pelo povo. Essa ancoragem também está lá em Guimarães, 2009. Então, com essa exortação, a gente começa a nossa jornada. Vamos acompanhar aqui? Bom, para a gente fazer essa trilha de legislação, vou apresentar para vocês as nossas considerações iniciais. Então, aqui na nossa tela interativa, a gente tem a nossa apresentação. Nosso sumário vai tratar a proposta didática, os conceitos essenciais para se compreender a legislação, os princípios dessa legislação, a relação entre direito, educação e legislação e as nossas referências na biblioteca virtual. Bom, além desse conteúdo, né, é lógico que a gente recomenda as leituras que estão na biblioteca virtual. Na biblioteca virtual você tem acesso a vários títulos, não só os que a gente indica aqui como referências básicas, mas também os títulos de outros autores que complementam, integram a sua leitura. E é essencial a leitura. Aproveitem. E se eu pudesse, eu ficava o dia todo lá na biblioteca virtual. Só, ó, meu dedinho ia ser assim, mas não nas redes sociais, só nas páginas dos livros. E aí a gente tem a nossa proposta didática. Então, a nossa proposta didática vai estar organizada da seguinte forma. A gente tem aqui o nosso objetivo geral. Então, deixa eu deixar bem grande aqui para você. O objetivo geral é analisar de forma crítica e contextualizada a legislação que rege a estrutura e o funcionamento da educação brasileira, com vistas à compreensão do seu significado social, político e pedagógico, bem como de seus limites e possibilidades dentro do contexto nacional em situações teórico e práticas ligadas ao cotidiano escolar. Nós teremos 3 trilhas. Fala rápido comigo. 3 trilhas felizes. 3 trilhas na nossa jornada de legislação. A primeira trilha é legislação constitucional. E a gente vai entender a relação entre Constituição, direito, Constituição, educação, direito. A segunda trilha é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
E a terceira trilha são as orientações normativas. Essa estrutura da pirâmide jurídica a gente também vai compreender. E nós temos aí praticamente três rodas, três temas que vão percorrer as nossas discussões. A primeira roda, a análise do caos, a legislação como campo de resistência à alienação, ranços e avanços à LDB, direitos que tranço e lutas que esperanço, e drama humano na sociedade do espetáculo, efeito espectador versus vivências democráticas, a disputa entre participação e apatia. Se você quiser conhecer o plano de ensino completo, todas as atribuições, você vem e clica em plano de ensino e aí você carrega para o plano de ensino que está ancorado no SWAP e está disponível no ambiente virtual, certo? Então, nossa estrutura está organizada por esse sentido. E lá a gente tem também a nossa forma de organização, o nosso passo a passo da nossa jornada, a nossa caminhada com essas estruturas. Essa estrutura você vai poder acompanhar também ao longo das nossas trilhas aqui. E para a compreensão dessas temáticas entre legislação, educação, direito, legislação educacional, a gente precisa compreender primeiro o que é direito, certo? E o que é direito? Bom, nós temos aqui na nossa tela interativa uma definição de direito. Direito, vamos deixar aqui bem grandão. Direito é o conjunto de regras que regula as relações humanas, visando a convivência pacífica entre os indivíduos. Por consequência, deve estar sempre em consonância com a vontade de um povo, absorvendo os costumes e as tradições locais, embora seja imposto de forma coercitiva. Então, o que significa isso? Direito, na acepção legal, a gente usa, esse é meu direito, eu tenho direito a isso. Mas essa conceituação, ela remonta a essa ideia de algo que é posto, algo que é colocado de modo coercitivo, mas em comum acordo. Então, um direito é, ao mesmo tempo, um limite e uma liberdade. Ele é a liberdade, por exemplo, a liberdade de agir, a liberdade de pensar, mas ele também é um limite no sentido de que o outro tem que respeitar essa liberdade de pensar ou tem que aceitar essa liberdade de agir. Então, ele é imposto coercitivamente porque ele é colocado pela lei. Na maioria dos estados modernos, o direito é colocado pela legislação. Eles não se confundem. Direito e legislação não são a mesma coisa. Legislação é um conjunto de normas e de leis que, em sua essência, ancoram os direitos, mas não se faz somente de direitos a legislação. Então, o direito ele é uma compreensão abstrata a partir dos costumes, das regras, da estrutura social e do que aquela comunidade, aquela sociedade, aquele povo entende como algo que pertence a todos e que por todos deve ser observado e cumprido. Bom, essa definição está aqui, dentro do livro da Cíntia Giacomelli, lá na Biblioteca Virtual, Introdução ao Direito Brasileiro e Teoria do Estado. Para a compreensão desses elementos, é muito importante estudar esses conceitos. É por isso que nossa jornada começa justamente com os conceitos. Depois do conceito de direito, para a gente compreender o processo, a gente precisa compreender também algumas noções sobre relações sociais, vontade coletiva e direitos individuais. Bom, então o que é isso? A gente entendeu aqui que direito é o conjunto de regras que regula relações humanas. Portanto, relações humanas estão diretamente ligadas ao convívio social, à relação entre os seres, entre os indivíduos, entre os sujeitos. Então, o direito ele serve para que essas relações possam ser controladas, para que ninguém usurpe ou passe dos limites no convívio social. E, além disso,
Esses direitos, eles estão relacionados com a vontade de um povo, a vontade de um coletivo, a vontade de uma comunidade. Quando um determinado pensamento, uma determinada ação, uma determinada necessidade é içada a direito, é porque houve um coletivo nas relações sociais, um coletivo trabalhou para que aquele pensamento, aquela ação, aquela vontade fosse constituída como algo que os outros respeitem ou como o Estado deve lutar e deve fazer acontecer, certo? Onde que você encontra mais disso? Bom, você vai encontrar bastante sobre isso lá no livro da Cíntia Giacomelli, né, no Introdução ao Direito. Bom, e aí essas relações sociais? Portanto, o direito ele regula as relações sociais. E as relações sociais podem ser compreendidas porque ela é importante perceber o direito como um contentor social, que molda atitudes e freia comportamentos, inibindo reações instintivas e impondo reações racionais, para que prevaleça a ordem da lei em detrimento da vontade do mais forte. Em relações sociais, em relações biológicas, em relações onde há convivência entre seres vivos, de modo biológico, há sempre a imposição do mais forte. Então, ou aquele que é mais forte sobrevive, aquele que é mais forte captura, aquele que é mais forte domina o modo de produção, aquele que é mais forte tem o poder. Enquanto ele tem o poder, ele manda, ele é mandatário, ele define as regras, ele organiza o sistema. Justamente para que não haja apenas a imposição da vontade de um em detrimento dos demais, é que existe o direito, para que todos tenham tenha equilíbrio nos seus interesses, nas suas vontades, nas suas necessidades. Então, o direito nasce com esse objetivo, de equilibrar as vontades e as necessidades para que todos tenham o acesso aos mesmos bens que são considerados por aquela cultura, por aquela comunidade, como direito de todos, como necessidade ou como aquilo que todos precisam para conviver ou para viver bem. Onde que eu vou encontrar esses mais informações? Bom, aí eu trago uma exortação do Rousseau. Rousseau, vocês devem ter visto aí em A Filosofia, Jean-Jacques Rousseau, quando escreve do contrato social, a origem da desigualdade entre os homens. Sugestivo esse título, vocês não acham, não? A origem da desigualdade entre os homens. Ele vai trabalhar essa ideia. Inclusive, recomendo a leitura. É bem grossinho, mas é uma leitura maravilhosa. Ele vai dizer que a origem da desigualdade entre os homens é justamente o direito de propriedade, o direito de ser dono e poder mandar, né, naquilo que te pertence. E aí ele vai dizer que para que essas relações tenham ordem, cria-se um pacto social, cria-se um contrato social. E esse contrato social de convivência estabelece as regras de relações sociais. E essas regras são consideradas o direito. Então ele diz assim, o problema guia do contrato social, a saber, é encontrar uma forma de associação pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Então, parece meio confuso, né? Quer dizer, eu me submeto a uma ordem em que foi içada a regra por mim, mas como eu submeto a essa ordem, eu estou me mantendo livre, porque eu aceito me submeter. E aí, essa regra, ela vai trabalhar nos limites daquilo que é necessário, daquilo que é bom, daquilo que é justo para mim e para o outro. Portanto, esse contrato social, essa argumentação vai estabelecer a ordem das relações sociais, bem como a estrutura de legislação, de normativas, de direitos que as pessoas, que os sujeitos dessas relações possuem. Isso é demais, não é verdade? Bom, e aí, então eu tenho essas relações sociais
que dão base ao direito, e o direito sustenta essas relações sociais, mas elas são feitas por essa vontade coletiva. Então, depende muito de como essa organização se dá. Essa vontade coletiva, portanto, eu só tenho um bem, digamos assim, içado a direito, como um bem à vida, um bem à propriedade, à liberdade. Esses bens só são considerados direitos quando uma coletividade entende que aquilo é valioso, que aquilo tem valor para o convívio social ou que aquilo tem valor para a pessoa enquanto indivíduo. E aí é necessário, portanto, que a gente tenha esse contrato social dessa comunidade, essa vontade coletiva tem que se organizar e essa organização tem que estar inserida dentro da sociedade, tem que estar inserida na sociedade. E é esse conjunto que vai contribuir para que se constituam normas. Essas normas, a partir de um dado momento evolutivo dessa relação social, vai ser levada à condição de direito. Enquanto direito, numa democracia, que foi nossa citação do início, a democracia vai ser o quê? Olha, o poder desse coletivo sendo, né, o bem levado por esse poder coletivo à condição de que todos merecem ter acesso ou que todos merecem respeitar para que o indivíduo, o sujeito, possa viver e que as relações possam se manter organizadas, se possam manter estabelecidas sem a usurpação ou sem transgressão de limites. E onde que eu vou achar mais sobre isso? Bom, eu vou achar mais sobre isso aqui do contrato social do Jean-Jacques Rousseau. Então, recomendo, super recomendo o contrato social. E aí, essa vontade coletiva, ela vai passar a estabelecer o que são os direitos individuais. Então, os direitos individuais serão considerados garantias mínimas concedidas ao indivíduo. A gente passa da noção de direito como algo geral para direitos individuais como aquilo que eu, você, cada um de nós precisamos para nos manter, para vivermos, para nos reconhecermos enquanto pessoas, reconhecer a nossa identidade e para conviver com o outro. Então, os direitos individuais vão ser esses. Por exemplo, direitos individuais são a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Esses são considerados direitos individuais, tá? No direito, na estrutura normativa, há uma diferença entre direitos coletivos e difusos e os direitos individuais. A gente vai ver logo a seguir. Bom, se você quiser saber os direitos individuais, a gente tem eles aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá a declaração que foi aí proclamada pela Assembleia das Nações Unidas no pós-guerra, depois da Guerra de 45, em 1948, ela traz o seguinte texto: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Bonito isso, né? Nossa, dá vontade assim, né? Para mim, por exemplo, bastava a gente cumprir esses 2 artigos da Declaração dos Direitos que a gente já convivia bem. Mas nem sempre as relações sociais são claras dessa forma e nem sempre as pessoas respeitam. E é por isso que existe a legislação. É por isso que aí vem a norma. A legislação e a norma é uma forma de garantir o direito. É uma forma de garantir que eu serei livre, que eu terei acesso à educação, que eu tenho o direito de ir e vir, ou seja, o meu direito de liberdade. Então, a legislação é uma estrutura normativa, normas, dizeres postos e imperativos, o que se deve e o que não se deve fazer
para que esses direitos sejam garantidos, certo? Então, se você quiser saber mais, você acessa aqui o link. Essa apresentação está disponível no nosso ambiente virtual e você vai conseguir acompanhar lá a Declaração Universal dos Direitos dos Seres Humanos. Bom, caminhando, a gente tem então qual é a relação entre direito, democracia e Constituição? Qual é o papel do direito dentro da sociedade? O que você acha? Me diz você, o que você acha? Qual que é o papel do direito dentro da sociedade? Acho que eu já dei uns spoilers por aí, não é verdade? Bom, o papel do direito, ele vai servir para isso. Ele vai, esse bem é içado a direito. Então, o que é comum numa comunidade, numa sociedade, num grupo social, numa região, se aquelas pessoas entendem que aquilo é um bem muito valioso, ele vai ser içado a direito. E aí, quando ele é içado a direito, mesmo que não haja regras ou normas escritas, esse direito é garantido pelos outros. Mas nas sociedades complexas, principalmente depois da criação dos estados, você vai ter que, para garantir esses direitos, é necessário que a norma, que o texto legal, que a legislação esteja posta. E é por isso que a gente chama de direito positivo, porque está posto numa norma, para que todos tenham conhecimento e possam, e principalmente o Estado, possa trabalhar no sentido de garantir que eles sejam acessados. Bom, e aí o direito pode ser compreendido como o quê? Bom, ele pode ser compreendido exatamente como isso aqui. O direito é um fenômeno social, portanto, ele não é algo externo à relação social, ao convívio, ao coletivo. Ele advém da necessidade de constituir-se uma sociedade ordeira e livre dos caos da prevalência da força sobre os indivíduos. A sociedade organizada, via direito, é uma sociedade que torna a convivência dos diferentes pacífica e ordeira. Desse modo, a norma jurídica prevê um dever ser relativo a uma conduta ou a uma forma de organização. Percebam que o direito, portanto, ele tem essas duas acepções. O direito enquanto bem valioso para uma coletividade e ele na acepção de que ele se transforma em norma, na acepção em que se ele transforma em lei para que o bem seja garantido. Olha que interessante. A sociedade que torna a convivência dos diferentes pacífica. Portanto, o direito não é para igualar, o direito é para garantir que nós, como somos seres diferentes entre si, não somos iguais, nós somos diferentes, mas enquanto seres que convivem, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, nós temos acesso aos mesmos bens. É esse termo que o direito vem fazer. Ele não vai igualar você a mim, mas ele vai permitir que nós, mesmo sendo diferentes, tenhamos o mesmo acesso àquele bem, tá? Então, esse é o objetivo do direito quando a gente vai trabalhar dentro da legislação e quando a gente vai trabalhar as noções de políticas públicas, que a gente também vai fazer essa relação. Bom, e aí qual que é, então, a relação entre direito e democracia? A gente viu aqui na exortação que a gente começou o que seria democracia. Vamos aproveitar e expandir esse conceito. Bom, democracia é um regime político em que todos os cidadãos, no gozo dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente, ou através de representantes eleitos. Na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Bom, aí a estrutura social organizou a democracia representativa. Representativa vem da ideia de representação. Representação vai significar alguns que representam a minha vontade, a minha necessidade, o meu bem valioso. Então, nos estados modernos, eu tenho que determinados grupos apoiam uma ideia, apoiam uma ideologia, e essas pessoas, como é muito difícil organizar uma democracia direta em que todo mundo participa, o Estado estabeleceu
o sistema de representação. Então, o sistema de representação, eu escolho alguns que pensam como eu ou que vão defender o meu direito e eles vão representar isso nos processos legais, nos processos de constituição das leis, nos processos de constituição dos direitos, no processo de organização do Estado e da coletividade e nos domínios das áreas de atuação do governo, ou, por exemplo, das políticas públicas. Então, para garantir o bem-estar coletivo. É por isso que a nossa democracia é representativa, tá? E não uma democracia direta. Bom, se você quiser saber mais, vai lá no livro da Cíntia Giacomelli, Direito, né? Introdução ao Direito. E aí eu trago aqui uma tirinha que está no livro da Cíntia, que é da Mafalda. A Mafalda é um quadrinho feito pelo cartunista argentino, né? E ela é um quadrinho adulto, bastante crítico e político. E aí diz: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido para você ver. Pá! Ai, é triste bater em alguém que tem razão. Não é verdade? Bom, às vezes os elementos que são considerados como direitos, como os bens, não são para todos, não alcançam todos. E é por isso que a representação, o direito e a organização coletiva, ou seja, eu me organizar para representar os meus interesses sociais, se torna necessária para que esses direitos e esses bens também sejam garantidos. Adoro a Mafalda, gente. Bom, e seguindo, mas não menos importante, eu tenho a ideia aí de direito, democracia e Constituição. Mas o que é Constituição? Bom, para a gente entender o que é Constituição, a gente precisa entender qual a diferença entre direito e norma. Já temos uma ideia do que é direito. Direito é esse bem valioso considerado por uma coletividade como essencial para a existência ou para a convivência, certo? Então, ó, o direito, ele é deduzido de uma norma fundamental. Quem vai dizer isso é o Hans Kelsen, lá em Teoria Pura do Direito, que em virtude do seu conteúdo como produto ou da vontade divina, ou da natureza, ou da razão, ou do costume, ou da cultura, é considerada imediatamente evidente. Ou seja, esse direito advém dessas relações sociais. Eles são meio assim indissociáveis. Então, se eu estou convivendo aqui, eu e mais um grupo, e nós entendemos que um direito é a vida, porque foi dado por dom divino. Então, a vida é um direito pelo dom divino. E aí, isso a gente entende como bem valioso, concedido por quem? Concedido por uma divindade. Ou quando eu entendo que é pelo costume. Por exemplo, nós temos o costume de que as pessoas se casem. As pessoas se casam e aí esse costume passou a ser um direito, certo? Então, todos têm direito a casar. Então, o motivo como nasce essa norma fundamental são esses pressupostos. Ou é vontade, ou é ordem divina, ou é natureza, ou é razão. Por exemplo, como nós convivemos, o direito ao voto é um direito que nasceu da norma fundamental que é a razão humana. Bom, para que nós possamos ser representados, nós precisamos descobrir um jeito de participar. Essa participação é o voto. Então, ele nasceu pela razão. A vida, na maioria das populações, na maioria das culturas, é um dom concedido por uma divindade, né, por forças transcendentais. E aí, quando eu tenho isso, nasce a norma fundamental. Então, a norma fundamental é o que está escrito aí na Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen, que é um dos teóricos, foi um dos teóricos que fundamenta a estrutura normativa jurídica brasileira. A Teoria Pura do Direito está disponível na biblioteca virtual, você pode acessar e fazer a leitura na íntegra. Ele vai trabalhar essa ideia de norma fundamental. A norma fundamental, portanto, é esse direito, e esse direito ele vai subsidiar a legislação, a Constituição. E a Constituição vai passar a ser a norma fundamental.
Então, do ponto de vista jurídico, a Constituição é a norma fundamental porque é ela que vai fundamentar todo o outro lastro legal do sistema jurídico, certo? E aí é que eu tenho a definição de norma. Portanto, norma é o quê? Norma é, vamos passar aqui para a gente aumentar, né, e ver todinho, direitinho, bonitinho. Né? Portanto, norma é a regra fundamental segundo a qual as normas da ordem jurídica são criadas. O estabelecimento do pressuposto fático fundamental da criação jurídica. Não entendi nada. Bom, o que é regra fundamental? Regra fundamental é, portanto, a norma inicial, daquela que vai decorrer todas as outras regras da convivência social. Elas vai subsidiar o sistema legal, o sistema de leis. E ela é estabelecida pelo pressuposto fático, ou seja, a organização social estabeleceu que aquilo é direito, que aquilo é essencial, que aquilo é fundamental. E aí aquilo é posto em um documento que a gente chama de Constituição. As constituições podem ser promulgadas ou outorgadas. Outorgadas quando ela é feita por um único mandatário, colocada sobre o mando dele, contra ou sem votação pelos outros, e promulgada quando é o coletivo que discute o que faz parte dessas normas e vota essas normas e estabelece ela como as leis que regem aquele estado. E aí a gente vai ter a pirâmide do Kelsen. Essa pirâmide é muito conhecida na legislação porque a norma fundamental nasce desse direito, pela razão, pela vontade divina, pela cultura, pelo costume, e ela constitui, por isso que chama Constituição Federal, porque ela constitui a norma fundamental que vai reger todo o sistema. Então, tem a Constituição Federal. Para que a Constituição Federal ela tenha execuibilidade, existem as leis complementares. Dentro das leis complementares, podem existir as leis ordinárias, as medidas provisórias e leis delegadas e as resoluções. Abaixo das resoluções é que vão existir as demais formas legislativas, como as portarias, as instruções normativas, os memorandos, as orientações normativas, todo outro leque de normas legais vão vir abaixo das resoluções. Portanto, essa pirâmide é observada em todo, né, na grande parte dos sistemas jurídicos. Bom, e caminhando? Bom, caminhando aí a gente tem, portanto, né, direito, democracia e Constituição. Essa relação vai se estabelecer como? O direito, ele é a garantia, certo? O direito é a garantia, e aí o que a gente vai ter? A garantia de quê? A garantia, no nosso caso, dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos humanos constitucionalizados. Percebam aqui que a gente já consegue fazer essa aglutinação, essa relação. Os direitos individuais são os direitos humanos constitucionalizados. São aqueles bens valiosos que foram considerados pelo coletivo como direito e ele, portanto, está na legislação, está na Constituição daquele Estado, na Constituição daquela coletividade, certo? E aquela coletividade entende que aquilo deve ser cumprido, observado e garantido. Ou seja, recepcionados e admitidos como válidos dentro da ordem concreta de um determinado Estado-nação. Estado-nação é aquele Estado que é considerado a nação. O Brasil é um Estado-nação. Isso a gente está falando em organizações de Estado. Mas esse direito também a gente pode levar para a compreensão de comunidades, como comunidades originárias, comunidades ribeirinhas, quilombolas e todas as outras formas de comunidades que se organizam. Tá? Só no caso de um Estado-nação, ela tem uma estrutura jurídica, uma estrutura normativa. Os direitos fundamentais e suas diversas dimensões compõem o acervo de direitos que permitem a ampla e plena salvaguarda da dignidade da pessoa humana e, por isso, podem ser considerados aqueles direitos
sem os quais é impossível pensar o desenvolvimento de sociedades democráticas, pluralistas, tolerantes e abertas. Então, no Odierno, o que é considerado direito é aquilo que é imprescindível para eu existir e para eu conviver. Então, direito à vida, direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direito à liberdade. Esses são direitos fundamentais, são os direitos humanos, aquilo que é necessário para que o ser humano possa existir e conviver bem socialmente. Isso você vai encontrar, e se você quiser saber mais, lá no Eduardo Bita, em Teoria do Estado, Filosofia Política e Teoria Democrática, que está lá na biblioteca virtual. Bom, então eu tenho que o direito, né, é a garantia. A gente se ancora aí a partir da ideia de fundamento do Hans Kelsen. E a gente vai para a democracia, ou seja, a democracia vai tentar garantir esse direito. Essa democracia é quem? Essa democracia é o povo. O povo que vai estar organizado. Então, olha só que interessante essa passagem aqui do texto. Bom, com efeito, eu digo que as representações e as comunicações são sociais. Eu não entendo de modo empírico, como quando eu digo que as pedras caem porque elas são pesadas ou que a linguagem é social porque ela acompanha nossas interações. Eu entendo no sentido de que as representações e comunicações são necessariamente sociais. Isto é, existe uma causa na sociedade que é inseparável de suas propriedades. Por exemplo, as limitações ou o ritual que explica sua estabilidade e normatividade. Entretanto, esse é o meu ponto de partida. A profundidade de uma representação, sua carga simbólica, em suma, depende da comunicação no interior de uma sociedade. Um processo pelo qual as pessoas que diferem entre elas tentam criar uma representação comum. Os demais desse material você vai encontrar lá na Maria Antunes, né? Representações sociais, identidade e preconceito, que também é fonte da nossa bibliografia, inclusive da nossa ação articulada entre as disciplinas desse semestre. Portanto, lá, Antunes vai dizer aqui nesse livro, Representações Sociais, Identidade e Preconceito, de que a representação social ela está relacionada diretamente com o direito, porque a representação social vai vir desse coletivo que precisa ou necessita ou carece de que esses representantes, essas pessoas, elas levem o seu direito, o seu bem valioso para que ele seja representado, para que ele tenha voz, para que ele tenha vez, para que ele seja garantido. Por isso que é necessário as representações sociais, a participação das pessoas nos coletivos, a participação das pessoas na construção da norma, na construção daquilo que vai ser observado por todos. E aí que vem a Constituição. Portanto, o que é posto na Constituição, que é a nossa lei, então, o que é posto na Constituição, ele vai depender da força e do modo de organização que as representações sociais atuam sobre esse coletivo. Tanto mais aparece numa legislação os direitos de uma comunidade, quanto mais essa comunidade se faz representada, certo? Então, se eu tenho representantes que defendem a ideia de que a educação é pública, há chance maior de que a educação pública ser um direito garantido na lei, certo? É essa relação que se estabelece aqui. Por isso, a importância das representações sociais para a constituição do direito e do direito para a elaboração da Constituição enquanto lei fundamental. E aí, o que a gente tem? A Constituição é nesse sentido, né? Vou deixar aqui bem bonito para a gente ler. A Constituição, nesse sentido, é uma norma inerente relacionada com a regulação das liberdades no convívio social. Exatamente por isso, trata-se de um documento de salvaguarda no exercício das liberdades. E aí a gente volta para aquilo que
a gente definiu lá no Rousseau, né? As liberdades. Ela garante liberdade à medida que ela obriga os demais a respeitar e executar aquele direito, certo? Bom, e sem mais delongas, a gente chama o convite de você para a nosso segundo episódio, né? Direito, Educação e Legislação, em que a gente vai trabalhar os princípios, como essas relações entre direito, democracia, legislação e Constituição se relacionam com educação. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.